Na sua primeira reunião sobre gestão do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, de 12,25% para 13,25% ao ano. Em nota, o Banco Central afirmou: o Copom então decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 13,25% ao ano e entende que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. E quem analisa esse impacto da decisão é Vandique Silveira, com um comentário gravado há pouco aqui para o meio-dia. Caros amigos, é um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje nós vamos repercutir o que aconteceu ontem com o aumento da taxa de juro pelo Banco Central. A Selic sai de 13,25 para 14,25 e grande parte disso já estava contratado desde a última reunião de dezembro. A gente sabia que existia uma espécie de guidance de aumento de 1%, tanto agora em janeiro, começo de fevereiro, e também para a próxima reunião de março. E por que isso? Primeiramente, o balanço dos riscos. A tendência é um aumento da expectativa de inflação, essa desancoragem acima da meta de 3%. Nós vemos o IPCA crescendo, o IPCA tem se mostrado muito resiliente e a expectativa é que mais um ano, 2025 e inclusive 2026, nós tenhamos um estouro de IPCA. O IPCA, as expectativas de IPCA vêm crescendo todas as semanas. O Boletim Focus mostra isso, ainda que o Boletim Focus tenha estado errado a maior parte do tempo. Eu sempre tenho me colocado à frente do Boletim Focus e tenho visto, de fato, que a condição da atividade, especialmente em função da transferência de renda e gasto do governo, a política fiscal, de uma maneira geral, extremamente expansionista. E isso funciona como um acelerador para a inflação. A grande preocupação de tudo isso, é que nós temos essa esquizofrenia entre governo e Banco Central. O Banco Central tentando de tudo e tem feito um trabalho exímio para reduzir o ritmo de crescimento da inflação e trazê-lo convergente à meta de 3%. O governo, pelo outro lado, pisa no acelerador fiscal toda a oportunidade que tem. Inclusive, no final do ano passado, quando teve a oportunidade de convencer o mercado que era sério com relação a contenções de gastos, faz uma apresentação desastrosa e apresenta um projeto que não tem um lastro fiscal, quer dizer, não existe uma contrapartida de financiamento para subir o limite da isenção de imposto de renda para R$5 mil. Quer dizer, tudo isso faz parte do contexto. Então nós temos expectativas desancoradas, completamente desancoradas, até meados de 2026. Isso é muito preocupante, porque tem um limite com relação ao que o Banco Central pode fazer na subida de taxa de juros. Lembrem, nós já estamos a 14,25, tem contratado a mais um para 15,25 e a minha leitura é que chegaremos no final desse ano a 15,5%. Isso deve durar pela maior parte de 2026. Quer dizer, é uma taxa de juros entre as 3 maiores do mundo. Acho que perde apenas para a Rússia, que está passando dos 25% já. E isso é muito preocupante do ponto de vista de atividade e que pode jogar o Brasil, sim, eu já vejo a possibilidade disso, numa recessão. Porém, uma recessão com inflação, quer dizer, a volta da estagflação, que é uma coisa que me preocupa muito num país como o Brasil. Segundo a comunicação do Banco Central, além das expectativas de inflação estarem desancoradas, e muito desancoradas, existem pressões externas, obviamente com relação à política monetária dos Estados Unidos. Ontem o Fed resolveu parar
a redução de taxa de juros e de maneira acertada, né? A inflação dos Estados Unidos também vem mostrando bastante pressão e resiliência, muita dificuldade para chegar nos 3% de meta, quer dizer, desculpe, os 2% de meta dos Estados Unidos. Isso vem causando muita preocupação e uma das razões principais pela eleição do Donald Trump e a saída praticamente enxotada do Biden, né? E vamos continuar observando o comentário do Van Dijk, que agora traz uma revelação bastante interessante na sua análise. Guerra tarifária, outro ponto que não se concluiu, mas não quer dizer que não ocorrerá, né? O Trump, bastante falastrão no seu estilo, e na verdade é uma estratégia, né? Uma estratégia muito bem pensada por ele, vem alardeando que a economia principal do mundo, o maior importador do mundo, pode colocar uma série de barreiras comerciais através de tarifas contra países que não estejam alinhados ou que não sejam abertos ao comércio com os Estados Unidos. Quer dizer, como o hegemon, a maior economia e força militar do mundo, os Estados Unidos pode fazer porque pode, né? E nenhum outro país do mundo pode fazer isso. E é aquela máxima que vale, né? Manda quem pode, obedece quem tem cabeça. E a gente já viu que a primeira relação de impor tarifas de 25% da Colômbia, em menos de 24 horas a Colômbia baixou a crista e aceitou os termos dos americanos. Isso vai acontecer com todos os países, inclusive com a China. Mas o Donald Trump está usando isso como uma carta, uma maneira de se relacionar com o mundo. E não quer dizer que vá acontecer, a expectativa é que ele seja muito parcimonioso da maneira que ele vai utilizar essa carta da tarifa, e isso vem sendo uma das preocupações globais, porque o aumento de tarifas pode acabar gerando uma guerra tarifária entre diversos países, e isso tem uma pressão definitivamente altista na inflação. Então, isso é uma preocupação, obviamente, com o ambiente externo, né? De novo, de volta à questão doméstica, a inflação de serviços no Brasil, muito, muito pressionada. Não é só inflação de serviços, mas a inflação de serviços e serviços subjacentes, principalmente aquela que tem um grande componente de mão de obra, né, pessoas, tem sido pressionado demais. Primeiro, por causa da pressão nos salários, né, aumentos reais. Segundo, baixa produtividade, mais aumento porque tem ausência de profissionais qualificados com a economia que está queimando em todos os cilindros, né? A gente corre o risco de derreter o cabeçote do motor, falando aqui de uma maneira brincando, mas essa é a verdade. Nós estamos queimando todos os cilindros do motor, e isso mostra uma abertura bastante notável do hiato do produto, né, que é o potencial de crescimento da economia. Não existe mais ociosidade na economia brasileira, e é uma economia que vem de muito baixo investimento, quer dizer, qualquer crescimento acima de 2,5% gera muito problema. Não podemos nos esquecer que vamos crescer 2024, deve sair brevemente em março, alguma coisa entre 3,3% e 3,5% de crescimento da economia, quando o potencial de crescimento, né, quando você não tem nenhuma ociosidade na economia, é em torno de 2,5% no máximo, né? Isso, de fato, gera muita pressão inflacionária, e a gente está vivendo isso. Então, o hiato produto aberto, calculo em torno de 4,5%, 5%, quer dizer, é bastante positivo. Isso definitivamente põe muita pressão na inflação, e a gente está vendo isso principalmente nos serviços subjacentes intensos em mão de obra. Quer dizer, a economia de fato precisa de um arrefecimento. Quem sabe esse 1% a mais de Selic possa ser, né, aquela palha que quebrou as costas do camelo, e a gente consegue trazer a inflação de volta na casa dos 3%. Mercado de trabalho extremamente aquecido, né, e esse hiato do produto fora de controle. Agora, tudo isso vem da comunicação e da minha análise com relação ao que aconteceu. Agora, vale a pena a gente pensar e refletir no que não foi dito na comunicação do Banco Central. Em nenhum momento o Banco Central se colocou preocupado com a expansão fiscal brasileira. Quer dizer, é a segunda vez que eu vejo e que eu comento
né? Inclusive, o primeiro discurso do Galípolo com relação a não atingir a meta de inflação no começo do ano, fala de ambiente externo, fala de hiato do produto, fala de questões de mercado de trabalho, fala a respeito de tudo menos do gorila na sala, né? Um gorila peludo de 2 metros de altura, um King Kong, que é a questão do governo estar gastando como nunca gastou, arrecadando como nunca arrecadou, de um lado, e pelo outro lado, gastando o que nunca foi gasto nem durante a pandemia. Agora, nesse último trecho, o Van Dijk fala sobre os reflexos da decisão de ontem aqui no Brasil e no mundo. Quer dizer, obviamente que isso não é sustentável e é exatamente daí que vem a maior pressão sobre a inflação. E é exatamente aí que vem a preocupação com esses gastos todos, com o aumento da taxa Selic, sobre a sustentabilidade da dívida. Quer dizer, é impossível que o Banco Central não esteja atento à irresponsabilidade do governo. Nós vivemos num regime de responsabilidade fiscal, bem diferente de uma das pernas, né, do tripé macroeconômico, que é esse ambiente de retidão fiscal. Isso definitivamente gera muita pressão e apreensão, porque um aumento da taxa Selic em 1%, todo 1% representa cerca de 200 bilhões a mais de dívida anualizada, quer dizer, em 12 meses. Quer dizer, a gente acabou de contratar pelos próximos 12 meses, daqui janeiro de 2026, final de janeiro, nós teremos adicionado mais 200 bilhões, que é mais ou menos 2% do PIB. Quer dizer, se a gente já está pagando próximo de 7% do PIB, esse ano a gente vai chegar próximo de 8 a 9% do PIB de gasto com o juro da dívida. Quer dizer, completamente insustentável. E da mesma maneira que esse juro vem aumentando, dado o spread, né, a gente chama de risco, né, essa é a grande preocupação, nós estamos falando de prêmio de risco, esse spread em cima da taxa zero risco, é o spread, esse spread é o que a gente denomina desculpa. A gente denomina esse spread em cima da taxa básica de juros, da taxa de zero risco, é o prêmio de risco que é cobrado para que o governo possa reconduzir ou fazer a sua rolagem da sua dívida. Com esse aumento do prêmio de risco, a gente também tem visto um encurtamento das maturities, né, da longevidade, da necessidade frequente de rolagem de dívida, o que suscita uma potencial crise de liquidez no país. Eu não descarto uma crise de liquidez, porque não é aceitável, não é sustentável ter uma taxa de juros de 15%, indo para 15,5%, 15%, talvez 15,75%, em cima de uma economia extremamente aquecida que tem uma falha de comunicação e de percepção de onde nós estamos indo pelo lado fiscal. Quer dizer, o lado esquerdo, a mão esquerda não conversa com a mão direita. Então, a sustentabilidade da dívida é uma das grandes preocupações que nós temos, com a capacidade do governo de honrar isso no médio prazo. Quer dizer, se a gente espera que o governo vai pagar taxa real de juro de 8%, 9% por 10 anos, né, a gente tem um sério risco de quebrar no meio do caminho. Não é razoável um governo pagar taxa de juro real de 18%, né, de 8%, 9% em títulos da dívida de 4, 5, 6 anos. Quer dizer, impossível manter um negócio desse. Então, grande preocupação por parte dos economistas, minha preocupação é muito grande. Sem mencionar que o governo precisa fazer um ajuste fiscal de fato, que é provavelmente impossível, porque ano que vem, 2026, e o governo já alardeou, o Lula já alardeou, que iniciaremos a campanha presidencial em 2025, quer dizer, a chance de corte de gasto é mínima. Então a gente está no caminho de refazer o governo Dilma
O governo acaba de fazer uma reunião com a Febraban ontem, vão colocar mais 120 bilhões no mercado, né, de crédito, do crédito consignado, num convênio que estão fazendo com todos os bancos privados. Quer dizer, tudo na contramão, uma posição inexplicável, extremamente populista, que é a tônica desse governo. Então, infelizmente, o governo não consegue se ater ao fato que é necessário haver controle de gasto, né? Isso é a grande preocupação. Enquanto o Banco Central não aperta o botão de pânico e coloca o governo, e principalmente o presidente Lula, no centro das atenções, fica essa história de né, rasgar a seda para o outro, sem que haja, de fato, um debate profundo e profícuo com relação à questão da política econômica brasileira, que precisa ter os dois lados. A gente parece que acredita que só existe política monetária para trazer a taxa de juros, e isso é muito preocupante, porque ainda que não estejamos em uma situação de dominância fiscal, quando a taxa de juros perde a sua eficácia para conter a inflação. Isso não é o caso ainda, precisa ser dito, mas não quer dizer que a gente não esteja muito próxima dela, que a gente esteja já conseguindo vê-la a olhos nus. Então, com isso, eu agradeço a audiência de vocês, sou muito grato ao antagonista pela oportunidade de poder falar com vocês, expressar as minhas análises, e desejo um excelente dia, resto do dia para vocês. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o Vandick e eu já chamo o Wilson Lima, diretamente de Brasília. Boa tarde, Wilson. Essa alta de 1 ponto percentual era esperado, inclusive já foi anunciado, né, na última alta também de 1%, e também já foi anunciado mais uma alta de 1% na próxima reunião daqui a uns 40 e tantos dias. Tudo dentro do previsto do ponto de vista econômico, né, Wilson? Não, tudo absolutamente dentro do previsto, não teve nenhuma surpresa. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo em O Antagonista e também pelo canal BMC News. Não teve surpresa e o Gabriel Galípolo, ele deu um recado muito claro. Um recado que, como alertou o Vandick, de certa forma preocupa, porque pelas primeiras manifestações, lógico, a gente precisa ter a ata da reunião do Copom para a gente poder analisar com mais calma. Isso ainda vai ser mais para frente. Mas pelo comunicado, já há um indicativo de que o Gabriel Galípolo, ao contrário do que o PT pensava, e vamos falar mais sobre isso no bloco seguinte, ele já colocou ali a sua pitada, né, nessa gestão do Banco Central. O Gabriel Galípolo, é bom lembrar que ele assumiu agora no dia 1º de fevereiro, o Lula publicou um vídeo dizendo que ele teria total autonomia, mas essa primeira reunião já indicou que a autonomia dele é um tanto quanto limitada, e isso de fato deixou o mercado um pouco mais preocupado. O cenário, Inácio, como eu falei ontem, não é um cenário dos mais alvissareiros para o governo Lula, tá? A gente está falando de um período em que há um risco de volta da inflação. Você tem o CAGED apresentando números muito ruins. Hoje, inclusive, foi divulgado um dado sobre isso, dizendo que o CAGED foi o pior desde 2015. Você também tem um cenário em que há possibilidade, quer dizer, você vai ter uma alta de combustível no próximo final de semana, você vai ter um impacto do diesel também no final de semana, ou seja, o cenário é bem complicado. Conforme esperado, a decisão do Copom repercutiu politicamente. Wilson Lima, boa tarde. O PT já encontrou um novo culpado para essa nova alta nos juros que já estava contratada, diga-se de passagem? É muito curioso, né, Inácio? Porque o PT tem duas visões totalmente distintas e elas ficaram muito claras em 24 horas. Vamos começar com a ala aloprada do partido. Vamos lá. Gleisi Hoffmann, ela foi ao X e jogou a culpa toda na costa do Roberto Campos Neto. Vamos ver se a gente consegue colocar a arte da Gleisi Hoffmann, por gentileza. Tá aí. O novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, no caso ontem, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Ô Gleisi, você tá onde, minha amiga?
Está em Marte? Em Júpiter? Ainda está no sistema solar? Qual é esse Brasil do qual você faz parte que, enfim, que justifica essa tua palestra, essa tua manifestação? Pode trazer para cá, porque depois desse post aí, a Gleisi Hoffmann tomou uma nota das comunidades do Twitter, né? E ela foi desmentida pelos usuários, dizendo, olha, não tem nada de taxa contratada, isso não foi intervenção do Roberto Campos Neto, já é a administração Gabriel Galípolo, ele que se vire, cada um que cuide do seu BO. Outro que falou foi o namorado da Gleisi, o Lindbergh Farias, que é o líder do governo na Câmara. Obrigado, Magal. Esse novo aumento de 1 ponto percentual da Selic é um desastre que pode provocar uma desaceleração excessiva da economia e terá um enorme impacto fiscal. É inacreditável a armadilha criada por Roberto Campos Neto. Pode trazer para cá porque de armadilha não teve nada. E a comunidade foi lá e falou, ô Lindbergh, não teve nada de armadilha não, tá aí. A afirmação de que as taxas de juros são predeterminadas a partir de dezembro é falsa, pois elas só são definidas após cada reunião do Copom, a cada 45 dias. O post também omite algumas outras informações. Mas o curioso, Inácio, é o seguinte, é que ao contrário dessa ala mais aloprada, o Lula, o presidente da República, o chefe de todo mundo, não sei se por influência do Sidônio Palmeira ou por um momento de lucidez, falou hoje pela manhã sobre a taxa básica de juros. Ele falou, não, olha, não vamos aqui responsabilizar o Galípolo, também vamos deixar as coisas mais em banho-maria. Vamos escutar o que disse o presidente Lula na entrevista coletiva que ele deu hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida dos juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível. É isso que vai acontecer. Vamos ver se vai. Vejam, né? Aí que ele... Oi? Desculpe, Inácio. Vamos ver se vai, né? Porque ele já adotou um tom um pouco mais moderado. Olha, não, os juros vão baixar de acordo com o tempo da política, dando aí digamos que um meia-culpa bem, né, ampassando, mas pelo menos já é um princípio, né? Mas o Lula falou em outro trecho sobre a taxa básica de juros. Vamos acompanhar. E é um companheiro que, quando eu chamei ele para o Banco Central, disse, Galípolo, você é meu amigo, mas você vai ser presidente do Banco Central. E no meu governo, o presidente do Banco Central vai ter autonomia de verdade. Porque o Meirelles já teve durante 8 anos. Não foi um dia, foram 8 anos do Meirelles, quando o Meirelles tinha total autonomia. E você vai ter autonomia. Faça o que for necessário fazer. Agora, o que eu quero que você saiba é que o povo e o Brasil espera, sabe, que a taxa de juros seja, dentro do possível, controlada, para que a gente possa ter mais investimento e mais desenvolvimento sustentável, gerar mais empregos e gerar mais distribuição de riqueza nesse país. É isso. Eu não esperava milagre. Eu esperava que as coisas acontecessem da maneira que ele entendeu que deve acontecer. Wilson, ele só esquece de mencionar que essa alta na taxa de juros é justamente uma reação, segundo vários economistas têm vaticinado, à gastança excessiva, à falta de freios fiscais do governo.
Então, ele está reclamando da alta de juros, mas não está reclamando tanto, porque agora é um eleito dele que manteve a trajetória de alta, mas esquece que ele é o culpado. É como você realmente achar ruim, você está achando ruim quem entregou a mensagem, mas não a mensagem em si, que foi ele que escreveu, ao não ter esse tipo de comportamento, digamos, de austeridade fiscal. E não é uma austeridade de tempos de crise, é uma austeridade apenas comparativa com gestões pouco tempo anteriores, por exemplo, Michel Temer, como a própria gestão dele em 2003, quando ele assumiu que ele tinha uma atenção maior a essas questões, sobretudo hoje que o mundo não está naquele ar de bonança, com China comprando adoidadamente produtos brasileiros, né? Exatamente. O grande problema aí do Lula, o Inácio, é o seguinte: o presidente Lula ele precisa, de fato, aplicar aquilo que ele fala. Essa entrevista coletiva, é bom a gente lembrar, ela foi num terreno muito controlado. Não foi um terreno em que o Lula estava no meio da militância. Ele sabia que tinha jornalista, tinha vários jornalistas, ele foi preparado, ele sabia, inclusive no início da coletiva, ele até admite, ele até falou, não há pergunta proibida, né? Então vou responder todas as perguntas de vocês. Então, assim, ele já foi com o espírito preparado para ser bombardeado com esse tipo de pergunta. Então, assim, é muito fácil um presidente falar algo que agrade ao mercado numa situação controlada, num cenário controlado. A questão é que esse Lula aí da coletiva, ele não é necessariamente o Lula da caneta. Ele não é o mesmo presidente. Ele é quase como se fosse um arquétipo bonzinho, Lulinha, paz e amor, tentando aí enganar o eleitorado, tentando enganar o mercado. Mas é como você bem falou, Inácio, a questão agora é como é que o presidente vai lidar com um cenário tão adverso sem apelar para a gastança, pura e simples. Esse é o grande problema. E o governo federal, até agora, não deu nenhum indicativo de que pode melhorar esse cenário. Muito pelo contrário, parece que o Ministério da Crise está lá, lindo, maravilhoso, funcionando a pleno vapor. Wilson, esse Lula que fez essas falas hoje, respondeu as perguntas mais espinhosas, já é um Lula by Sidônio Palmeira? Sem dúvida nenhuma. A entrevista coletiva, inclusive, foi coordenada pelo novo secretário de imprensa, então, da chamada da República da Bahia. Então, esse momento aqui do Lula com os jornalistas, ele diz que, pelo menos, ele pretende conversar com os jornalistas mais vezes ao longo da atual gestão. Já há uma mudança ali de política, porque como é que eram essas coletivas no Palácio do Planalto antes? Você escolhia ali um pool de veículos, 10, 12 veículos mais alinhados ao Palácio do Planalto, e você, né, fazia um café da manhã que o presidente falava com todo mundo. Agora não, agora foi regime de quebra-queixo, como a gente chama aqui em Brasília. Todo mundo perguntando, o presidente se expondo e falando o que precisa falar. Mas como eu falei, como eu mencionei agora há pouco, Inácio, ainda é um ambiente muito controlado. E o Sidônio, ele está com essa visão, que o presidente precisa se antecipar aos fatos. Ele precisa ser o protagonista dos fatos e não ter uma postura meramente reativa como acontecia na gestão do Paulo Pimenta. Tem aí um toque de profissionalismo. Agora é aquilo que a gente vem batendo, né, na tecla aqui no Meio Dia em Brasília. Não adianta, né, você querer fazer uma mudança na comunicação se o produto é ruim. O produto precisa melhorar e precisa melhorar urgentemente, porque senão, meu amigo, não vai ter marqueteiro que dê jeito.